Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira rica, abundante, gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui trazer uma palavra pastoral, sobre as determinações do altar, quem pode e quem não pode estar no altar. Você vai dizer assim, pastor, mas o altar é para todo mundo, o véu se rasgou. Quando a Bíblia diz que o véu se rasgou, a Bíblia está dizendo que todo mundo pode ter acesso à presença de Deus. Não quer dizer que qualquer um pode estar no altar se tratando do sacerdócio. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Muitas pessoas confundem com relação a isso, e a Bíblia aqui vai nos mostrar de maneira específica quais são as determinações do altar e quem no altar pode exercer o sacerdócio. Isso seja um pregador, isso seja uma pregadora, isso seja um levita, seja um sacerdote, um diácono, não importa. A Bíblia aqui vai mostrar quem pode e quem não pode. Por isso seria muito importante que você que me ouve, você prestasse bem atenção no que a palavra de Deus aqui ela vai nos trazer, para que a gente possa, assim, ter um temor maior, para com as coisas de Deus, porque infelizmente há muitas pessoas que elas têm perdido esse temor. Estou falando muitas e não todas, especialmente por muitas pessoas elas não entender quais são as determinações do altar. O profeta Ezequiel 44, versículo 5, diz assim: Disse-me o Senhor, filho do homem, nota bem e vê com os próprios olhos e ouve com os próprios ouvidos tudo quanto eu te disser de todas as determinações a respeito da casa do Senhor e de todas as leis dela. Veja, de todas as leis ou todas as determinações que na casa do Senhor devem ser seguidas, Nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário, do santo do santo, ou precisamente falando do altar, quem pode estar no altar e quem deve ser excluído. Isso o versículo 5. Olha o versículo 10, a mensagem é longa, diz assim: Os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, veja, quando andava errado, que andava transviado, desviado de mim, para ir atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Ou seja, aqui a Bíblia está se falando do levita, aquele que louva, a Bíblia está se falando do pregador, a Bíblia está falando do diácono, do bispo, do padre, do apóstolo, do papa, enfim, todos aqueles que andam errado, a Bíblia diz que deve ser excluído do santo do santo, do altar. Não pode alguém que anda errado exercer no altar o sacerdócio. Não pode exercer o ministério da pregação ou do louvor com alguém que anda errado. A recomendação da palavra é que seja excluído do altar da casa do Senhor. Como disse no final do versículo 5, Diz assim: nota bem quem pode entrar no templo e quem deve ser excluído do santuário. No versículo 5, no 10 diz: os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado. Veja, quem anda errado. Que andava transviados, desviado de mim. Transviado ou desviado. O que é uma pessoa transviado ou desviado? É exatamente aquele que conhece e anda errado na presença de Deus. A pessoa que anda errado é uma pessoa que está transviado ou desviado, como diz aqui no versículo 10. Por que desviado? Porque está dividido entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre Cristo
mundo, está dividido entre Jesus e o mundo. Então, essas pessoas, elas não podem exercer o ministério do altar, seja da pregação, seja do louvor, porque está andando errado na presença de Deus. A recomendação é que deve ser excluído, né? Diz a palavra de Deus. Desviado de mim para ir atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Quando a Bíblia diz para ir atrás dos seus ídolos, veja que um pouco antes do versículo 10 fala, aqueles que andam errados segundo o povo de Israel andou, ou seja, aqueles que andam segundo os outros, para agradar as pessoas, com uma segunda intenção, com um segundo interesse, não fazendo por amor a Deus, deve ser excluído do altar, independente de quem. Então, você que me ouve do outro lado, hoje em dia todo mundo está no altar, uns pregando, outros cantando, queridos, altar é lugar sagrado. Altar deve ser levado a sério. Altar não é para qualquer um. Altar não é para qualquer pessoa, para qualquer um subir, ter o domínio do microfone e dizer, eu vou pregar, eu sou um pastor, sou uma pastora, sou um bispo, uma missionária, um apóstolo, um papa, um padre. Eu sou um levita, é que eu louvo o Senhor. E se coloca todo mundo para pregar, para cantar, e a Bíblia, de maneira objetiva, aqueles que andam errado, transviado ou dividido. Desviado quer dizer dividido. Tanto na presença de Deus deve ser excluído do altar, diz a palavra de Deus. Para finalizar, no versículo 13 diz assim, não se chegarão a mim para me servirem no sacerdote. Veja, no versículo 13, aqueles que andam errado, sendo conhecedor, olha o que diz a palavra, não se chegarão a mim para servirem no sacerdócio, ou para exercer o ministério, seja do louvor, seja da pregação da palavra. Não se chegará a mim, ou seja, Deus não aceita, deve ser excluído. O povo aceita, mas Deus não. Então tome muito cuidado, você que me ouve do outro lado, essa palavra pastoral é para todos, né? Especialmente para aquele que exerce o sacerdócio, seja do louvor, seja da pregação da palavra. Que você possa observar mais os preceitos de Deus, trazer isso para si como exemplo e entender que quando se trata de você exercer um ministério, né? Seja da área que for, seja cuidar da criança na igreja, seja do louvor, seja da pregação, seja cuidar da Santa Ceia da igreja onde você congrega, seja do que for. Quando se trata das coisas sagradas do ministério, tem que ser levado a sério, tem que haver o empenho, a dedicação, o amor. Não pode ser de qualquer jeito, como infelizmente vemos épocas que muitos fazem de qualquer jeito. Tem que tomar os cuidados devidos, porque Deus não aceita ser feito de qualquer jeito, como muitos estão fazendo. As pessoas aceitam, mas Deus não. Não se chegarão a mim para servirem no sacerdote, nem chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas. Ou seja, aqueles que andam transviado ou desviado, não podem nem tocar nas coisas sagradas, né, do templo, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Ou seja, quem anda errado não pode se achegar a Deus com relação ao ministério, com relação às coisas sagradas do templo. Não pode nem sequer tocar nas coisas sagradas do templo. Então, você que me ouve do outro lado, isso aqui é uma mensagem pastoral para todos que exercem o ministério, seja o ministério do louvor, seja o ministério da pregação, como eu falei, seja com relação à escolinha, né, da criança, enfim, a função que qualquer um ocupa dentro do ministério, tem que tomar o cuidado devido e entender que nem sequer deve tocar nas coisas sagradas do templo, se esse alguém anda transviado ou desviado na presença de Deus, andando de qualquer jeito. Deve ser levado a sério. Porque quem não leva a sério, a Bíblia diz que deve ser excluído. Deus, ele não aceita. E quando alguém não leva a sério e está exercendo um ministério dentro de um templo, dentro da igreja, na verdade está se condenando a si próprio.
Então, você que me ouve do outro lado, tome o cuidado devido, se cuide, você que exerce qualquer tipo de ministério onde você congrega, entenda, quando se trata do ministério de uma igreja, é algo sério, é algo sagrado, é algo santíssimo, ou seja, não pode ser para qualquer um, tá bom? Que você possa refletir um pouco, né? Especialmente você que exerce o sacerdócio, né? No ministério aí onde você congrega, independente da placa da igreja, e que você traga isso como exemplo para se entender. Que quando se trata de exercer o sacerdócio, não é para qualquer um, como muitos pensam. Tá certo? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.